Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte, e no vídeo de hoje nós vamos aprender a pintar abacate. Então, se você é iniciante ou deseja iniciar a arte de pintar em tecido, eu já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Lembrando que o risco da aula de hoje e de todas as demais aulas que estão aqui no canal gratuitamente para você, você encontra lá no nosso canal do Telegram. E o link está na descrição do vídeo. Já vou te convidando também para acompanhar as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok e também a nossa página no Facebook. Combinado? Agora, se você deseja se especializar e ter um acompanhamento mais profundo na arte de pintar em tecido, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos cursos para que você possa dar uma olhadinha, conhecer os cursos que estão com as inscrições abertas neste momento e se juntar com os nossos mais de 2.000 alunos. Combinado? O link está na descrição do vídeo. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre os nossos cursos, vou deixar um número do WhatsApp aqui na tela para que você possa chamar a nossa equipe que vai estar prontamente para te ajudar. Combinado? Agora sim, vamos parar de papo, vamos soltar a nossa vinheta e vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos aprender a pintar o abacate. Tanto o abacate inteiro, né, com a casca, assim também como o abacate cortado. Para o nosso abacate, nós vamos utilizar alguns tons de verde, né, que é a cor principal aí do nosso abacate. Então, eu vou trazer aqui o verde kiwi, o verde pistache, o verde musgo, verde pinheiro e também o nosso verde pântano. Para a parte da polpa, né, além desses tons de verde, nós também vamos utilizar o siena natural, o sépia e vou entrar aqui com o marfim. Pode ser também o amarelo bebê, tá? Um ou outro também vai dar certo. E vou utilizar o branco para as áreas de brilho e de luz, tá bom? Agora que você já anotou as nossas cores, vamos falar um pouquinho dos pincéis que nós vamos utilizar. Pincel do cabo amarelo, lixado, da série 454 da Condor. Vou utilizar aqui uma numeração um pouquinho menor, o número 6, e vou utilizar um número 12, um pouquinho maior para áreas maiores. Vou utilizar também o pincel Pituá, da série 462, o número 4. Pincel de cerda macia, da série 421, o número 6. E o número 0. E para fazer alguns detalhes, nós vamos utilizar aqui um pincel filete ou um pincel redondo. Esse daqui é o pincel redondo, o que eu vou utilizar da série 425, o número 0. Agora que você já anotou as cores que nós vamos utilizar e os pincéis, vamos dar início, então, à nossa pintura. Lembrando que eu gosto de trabalhar os elementos com a tinta pura, tá? Clareador diluente eu utilizo mais para fazer áreas maiores, para fazer fundo, para fazer sombras. Nessa primeira etapa, eu gosto bastante de trabalhar com a tinta pura. Antes de iniciar a nossa pintura, vamos analisar de que lado vai estar vindo a nossa luz, tá? Eu vou direcionar a nossa luz aqui, ó, da direita para a esquerda. Logo, a nossa sombra, ela será projetada para a esquerda. Por que que é importante a gente saber disso antes de iniciarmos a nossa pintura? Porque o que vai ditar ao lado que eu vou colocar a área mais clara ou a área mais escura é justamente o direcionamento de luz e sombra, tá?
Eu, sabendo que a minha luz está vindo deste lado, eu vou saber que ela vai bater aqui, ó, nesta área e nesta área. Então, já na base da nossa pintura, eu já vou preencher essa etapa um tom um pouquinho mais claro do que os demais, para que a gente possa já fazer o nosso degradê. Então, com o kiwi e o pincelzinho pituá, eu vou pegar aqui um pouquinho, vou colocar na minha bandejinha, tiro o excesso, dou uma viradinha, tá? Se você tá começando agora, é importante que você utilize até um paninho para tirar esse primeiro excesso, para que a tinta não saia de uma única vez. Aqui na área mais clara, com o pincel bem pezinho, eu vou preencher aqui com movimentos circulares essa área que eu quero um tom um pouco mais claro. Fiz esse processo, eu vou começar a fazer um degradê, ó. Aqui é a área que vai entrar a minha maior área de luz, tá? Então, eu trouxe ali um verde mais claro, porém, um tom um pouquinho mais frio. Agora, eu vou entrar com o verde pistache e vou fazer a mesma coisa ao redor, ó. Com isso, eu tenho um verde aqui um pouco mais quente. Faço o preenchimento e com movimentos circulares entre um tom e outro, eu não levo esse pincel sujo aqui no meio, tá? Eu vou trazer aqui, ó, eu fico aqui, ó, só na voltinha, ó, preenchendo toda essa base e vou desfocando. Agora, a gente vai trabalhar com o processo inverso. Eu vou entrar com o meu verde musgo e vou trazer um pincel lixado, uma numeração aqui maior, o número 12, tá? Eu sou um pouquinho escandalosa para pincel, então eu sempre passo a referência do pincel, que a numeração vai depender do tamanho do risco que você vai pintar, tá bom? Então, preenchimento de base, sempre pincel lixado. Com a tinta para o lado de fora, eu vou fazer aqui o meu contorno, ó, eu pressiono e puxo, tá? Faço o contorno e eu venho trazendo essa tinta para a área interna. Então, sempre que eu for pegar a tinta, eu sempre vou trazer a tinta com um lado só do pincel, tinta para o lado de fora ou para cima, tá bom? Faço o preenchimento e venho puxando essa tinta com movimentos circulares para já desfocar e distribuir essa tinta aqui por igual, ó. Então, a gente vai preenchendo toda a traminha do tecido. Esse tecidinho que eu estou utilizando é um tecido de sacaria, é um pano de prato, é aquele tecido que absorve a tinta, que absorve a água, né? Ele é feito para absorver a água, então, por isso ele vai absorver também um pouco mais da nossa tinta. Então, é preciso vir com o pincelzinho lixado e trabalhar bastante, ó. Vou vir agora aqui, ó, nessa divisão onde eu terminei o pistache. Vou fazer o contorno aqui, ó, porque está atrás, então, vou dar aqui uma área de sombra e vou fazer a minha transição, ó. Lembra da transição que a gente fez entre pistache e kiwi? Nós vamos fazer agora entre musgo e verde pistache. Se for preciso, a gente volta um pouquinho com o pistache aqui, ó, na outra pontinha do pincel, só para poder conseguir fazer essa transição mais uniforme. Perceba que eu deixei essa área e vou preencher aqui do outro lado. Por que isso, Érica? Porque aqui a gente tem, na área de luz, a gente tem uma contraluz. Então, aqui também entra uma área um pouquinho mais escura. Mas logo, volto com o pistache para conseguir fazer a minha transição, tá? Nessa primeira etapa, a gente vai só apenas preencher. Mas essa primeira etapa de preenchimento, ela é muito importante, porque é ela que vai ditar o acabamento, né? Então, todas as etapas da pintura, elas são importantes.
fala assim, ah, é só preencher. Não, mas você precisa preencher corretamente, já deixando as áreas onde é mais claro, e onde é mais escuro, tá? Ó, fiz essa base, agora eu vou trocar a minha cor. Vou tirar aqui o excesso de tinta no meu paninho, tá? Não é necessário você lavar na água. E vou entrar com o verde pinheiro, que é um verde mais escuro. Então, o que nós vamos fazer agora? A minha luz tá vindo deste lado, logo, esse abacate que está na frente vai projetar uma sombra aqui. Então, se eu sei que aqui eu vou ter uma tonalidade um pouco mais escura, eu já vou entrar com um tom mais escuro, ó. Então, ele está atrás, ele está por baixo, ó. Também vai receber uma área mais escura, tá? Preencho aqui. E, de novo, vou fazendo aqui a minha transição desse verde aqui para o meu verde musgo, ó. Vou aproveitar esse verde aqui, a gente tem o tom claro, tom intermediário, e vou trazer aqui também, ó, deste lado, uma área um pouquinho mais escura, porque é a minha área de sombra. Então, aqui eu tenho a sombra própria do meu abacate, ó. Sempre trabalhando com movimentos circulares e sempre fazendo a transição entre um tom e outro, tá? Tá vendo que ficou manchado aqui? Como eu tô com o meu pincelzinho com tom escuro e eu preciso voltar aqui com um tom mais claro para fazer a transição, então eu vou limpar na água. E aí, eu vou voltar aqui, ó, com um pouquinho do pistache, com movimentos circulares, ó, para conseguir fazer essa transição mais bonitinha, ó. Tá vendo? Que agora não ficou manchado, que a gente consegue passar de um tom para o outro, fazer esse degradê bem suave. Então, essa aqui é a base do fundo da nossa casca do abacate. Tá pronto? Não, a gente fez só a base, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer, enquanto essa base aqui vai secando um pouquinho, a gente vai começar a preencher a base do nosso abacate aberto. Peguei o meu pincel e eu vou começar aqui pela polpa, não vou começar pela parte do caroço, tá? Aqui pode ser com caroço, pode ser sem caroço. Se for sem caroço, a gente vai trabalhar esse mesmo tom e apenas vai trabalhar aqui um tom mais escuro para conseguir dar profundidade. Nesse caso, eu vou trabalhar o caroço. Então, aqui a gente vai trabalhar o tom para conseguir trazer volume aqui para o nosso caroço, tá? Então, eu vou começar aqui preenchendo a parte da polpa. E aí, você pode utilizar o amarelo bebê ou o marfim, tá bom? São dois tons ali de amarelo bem clarinho. Eu vou entrar com o amarelo bebê. Ó, com o amarelo bebê, tinta sempre de um lado do pincel. Vou trabalhar aqui, ó, a parte do contorno e vou puxar essa tinta para fora. Ó, faço o contorno e venho puxando essa tinta para fora, tá? No caso, para a parte da casca. Ó, sempre trabalhando com movimentos circulares, distribuindo essa tinta por igual. Lembrando que a gente não pode deixar nenhuma área sem cobrir e nenhuma área com excesso de tinta. Ó, então, com o amarelo bebê, eu preenchi toda essa base. Agora, eu vou fazer o processo inverso. Assim como nós fizemos,
lá na casca do abacate fechado, só que com outro tom, tá vendo, ó? Tiro todo o excesso de tinta. Essa tinta aqui ainda está úmida, é importante que ela esteja úmida para que a gente consiga fazer a nossa transição. Limpei o meu pincel na água, porque eu vou trocar o tom e eu preciso de um tom um pouquinho mais escuro. Então, se eu vier aqui com o pincel sujo, não vai dar certo. E eu vou entrar aqui com o verde musgo, ó, bem pouquinho do verde musgo, porque eu vou trabalhar aqui, ó, essa parte da casca, aqui, tá? Fiz esse processo, o pincel ainda tá sujo, vou pegar um pouquinho do pistache pra fazer essa transição, ó. Do verde musgo, eu faço a transição para o pistache. Tiro o excesso de tinta do pincel e do pistache para o amarelo bebê, eu vou desfocar aqui, ó, e vou fazer um degradê. Então, perceba que ele vem mais escuro na borda e ele vai clareando conforme ele vai chegando aqui próximo à minha polpa, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui na parte inferior, ó. Então, eu venho com o verde musgo, trabalho aqui. A polpa da fruta, na maioria das vezes, ela sempre vai absorver um tom da casca. Por isso, esse verde aqui um pouquinho mais intenso, tá? Luz vai vir aqui em cima. Então, essa parte inferior aqui, com certeza, vai receber um tom mais escuro. Então, ó, abusei um pouquinho mais do verde musgo. Pincelzinho ainda sujo, porém não carregado de tinta, vou entrar com o verde pistache agora e faço a minha transição. Do verde musgo para o verde pistache. Tiro o excesso de tinta e eu preciso fazer essa transição do meu verde pistache para o meu amarelo bebê que tá aqui. Ó, venho com o pincelzinho em pé, faço um movimento de vai e vem somente aqui na linha. Ah, mas já deu uma secadinha aqui, eu não tô conseguindo fazer a transição. Então, você volta com um pouquinho do amarelo, mas vem aqui, ó, na linha, tá? O pincel vai e volta. Ó, sem deixar marcas, tá? Vai e volta. Ficou marcadinho? Volta um pouquinho. Por isso, é importante a gente utilizar aqui a tinta úmida, tá? Porque a gente tá misturando os tons com a base da tinta úmida. Então, a mistura tá sendo feita diretamente no tecido, ok? Ó. Não tenha medo de trabalhar com o pincel, não, ó. Vai e volta. Só não leva o pincel sujo que você tá fazendo a transição, nem na área mais clara e nem na área mais escura, tá? Fica aqui na divisão. Ó, vou e volto. O movimento do pincel tá seguindo o movimento da fruta, né? Da linha, ó. Pronto. Fiz esse processo, eu já tenho a base aqui da minha polpa pronta, tá? Vou limpar o pincel e nós vamos trabalhar essa parte da casca, tá? E como que a gente vai fazer isso, ó? Essa parte aqui, ela tá em cima, tá? Essa aqui é lateral. Então, para conseguir dar essa dobra, eu vou entrar com o verde pinheiro e vou fazer essa base. Eu vou trocar o pincel, pegar o pincel um pouquinho menor.
Ó. Ponho aqui no cantinho. Então, logo essa base aqui, eu vou trabalhar com um tom mais escuro, ó. Começo com o verde pinheiro. Mas logo eu vou fazer alteração de cor aqui, tá? Então, esgoto essa tinta, ó. Esgotei, vou trocar o tom e vou para o verde musgo. Sem me esquecer de fazer a transição aqui, tá? E aqui embaixo, nessa área aqui mais clara, porém não tão mais clara, vou entrar com o pistache para conseguir aqui uma área. Ó, sempre fazendo a transição. Aqui, como a gente tem o mesmo tom, se eu tenho escuro aqui, eu vou ter um tom mais claro aqui para conseguir trazer o que tá na frente do que tá atrás, ó. Só de colocar uma sujeirinha aqui, ó, do tom mais claro, a gente já conseguiu separar, né, o abacate da frente do abacate de trás, tá? Limpei o meu pincel aqui no paninho e aqui vem uma dica de ouro, ó. Não vamos deixar essa tinta acumulada. Então, eu vou passar aqui bem na linha, ó. E vou desfocar. O que é desfocar? É a gente tirar esse excesso de tinta, tirar o excesso do pincel, tá? Deixar ela bem suave. Ó. Vou pegar aqui um pouquinho do pinheiro agora, pra fazer esse contorno aqui realmente, ó. Porque é o contorno da casca. E a gente vai acentuar lá na frente, mas eu já deixo esse contorno aqui um pouquinho mais escuro, tá? Ó, pronto. Fiz esse processo, desfoquei. Agora sim, com essa nossa primeira base pronta, vou limpar o meu pincel e vou começar a preencher aqui a parte do nosso caroço. Vou usar aqui como tom base o siena natural. E aqui embaixo, para nossa área de sombra, eu vou usar o marrom para trazer um tom um pouquinho mais escuro. Se você não quiser pintar o abacate, aqui o caroço, né? Você pode pintar o próprio abacate. Então, você vai usar esse tom que nós usamos aqui, ó. Você vai vir aqui para conseguir dar a profundidade e o centro mais claro, tá? Então, todo o contorno aqui vem um pouquinho mais escuro e aqui o centro um pouquinho mais claro, combinado? Então, olha só, luz lá em cima, certo? Então, eu vou vir com o meu siena natural, ó, tinta de um lado do pincel, faço o meu contorno, tinta para fora. E venho preenchendo toda essa base aqui. Preenchimento, eu posso, tô só espalhando a tinta, né? Então, posso trabalhar com um movimento circular, ó. Pincel bem pezinho. Passou aqui um pouquinho, ó. O que a gente vai fazer? Eu não vou trocar, eu não vou limpar o pincel, não. Vou trocar, porque é mais fácil, porque eu ainda vou usar ele aqui, ó. Eu simplesmente passo o meu pincelzinho limpo aqui em cima e retiro esse excesso. Posso voltar um pouquinho mais com a tinta, ó. E desfoco, tá vendo? Pronto. Já tiramos aquele excesso de tinta que entrou lá em cima. É importante que esteja úmido, né? Então, como eu ainda tô trabalhando aqui,
Já fiz agora para não deixar para depois, tá bom? Agora sim, com o marrom, ó, nessa partezinha aqui embaixo, a gente vai trabalhar com o marrom. Então, ó, tinta para o lado de fora agora, ó, para o lado de baixo. Preencho. E vou fazendo a minha transição. Ó, tá vendo? A gente vai tirando, removendo essa marca, ó. Então, o pincel vai e volta várias vezes, com a tinta úmida e movimentos circulares. Olha, perceba que eu não levo essa tinta nem aqui na área mais escura, nem na área mais clara. Eu fico aqui e eu consegui um degradê aqui bem bacana, tá? Agora, com o pincelzinho menor e o sépia, eu vou trabalhar aqui essa base do caroço, aqui em cima, né? Do talinho aqui, ó. Então, eu vou entrar com o sépia e vou preencher. Preenchi e desfoquei. Lá em cima também. Vou preencher e vou desfocar. Agora, nós vamos dar sequência, mas o ideal aqui é que você deixe essa base secar, tá? Para que o tecido absorva bem essa tinta, seque, para que a gente possa vir acentuando um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Agora que essa base aqui já está seca, nós vamos começar a acentuar as nossas áreas de sombra. Para isso, eu vou entrar com o verde pântano, que é um verde pinheiro misturado com preto. Um tom de verde, né? Bem escuro. Então, eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho mais as nossas áreas de sombra. Quais são elas? Ó, esse tá na frente, esse tá atrás. Logo, eu vou trazer aqui, ó, uma sombra um pouquinho mais acentuada. E também, já que a nossa luz tá vindo deste lado, eu vou acentuar aqui, trazendo a minha sombra projetada deste abacate aqui. Se é a sombra projetada, ela vai receber o mesmo formato deste elemento que eu tenho aqui, que no caso é o abacate, ó. Lembrando que a sombra, ela começa mais escura e ela vai perdendo força, ó. Então, eu vou desfocar isso daqui, porque a gente não pode ter um contorno aqui bem certinho. Então, passo o meu pincelzinho, ó, já não tem mais tinta, passo o meu pincelzinho e desfoco. Ainda trabalhando com o verde pântano, eu vou trazer aqui para minha área da minha sombra própria, um tom um pouquinho mais escuro, ó. Então, eu venho aqui, sujeirinha do pincel, que você já pintou, você não precisa de muita coisa, tá? E aqui desse canto aqui também. Tiro o excesso, ó. Só com a sujeirinha do pincel você consegue esse efeito, tá? Ficou manchado, volta e desfoca. Aqui na minha área de luz, eu também vou ter aqui uma contraluz, então, eu também vou trazer aqui, nem que seja bem suave, uma área um pouquinho mais escura. Vamos fazer um contorno aqui bem bonitinho, ó, pincelzinho em pé,
trago e venho trazendo, tá? Desfoco. E aí, a gente já tem a base mais escura do nosso abacate. Mas o abacate, ele não tem uma casca assim lisinha, né? Ele é todo fragmentado. Então, eu vou vir aqui com o meu pincelzinho sujeirinha, ó, e vou dar aqui algumas batidinhas nessas áreas para conseguir aqui um efeito manchadinho, ó. Tá vendo? É sujeirinha, vou dar umas batidinhas para conseguir um efeito manchadinho. Vou fazer isso em todo ele? Não. Tô usando aqui uma área mais escura. Aqui a gente vai para o verde musgo, porque eu vou dar umas batidinhas aqui também, mas com o verde mais claro, porque se eu for aqui com o verde pântano aqui, ele vai gritar, né? E não é o que eu desejo, tá? Então, ó, uma sujeirinha. Essa sujeirinha também tem que ser desfocada, não pode ficar marcada, né? Bem suave. E aí, a gente já tem, então, ó, um abacatezinho aqui, todo manchadinho, tá? Vou fazer a mesma coisa na casca do meu abacate aqui embaixo, ó. Acentuo com o verde pântano. A área de sombra, desfoco e vou trazer aqui, ó. Vou aproveitar essa sujeirinha, ó, e vou trazer. É sujeirinha, tá? Não é muita coisa, não. Só sujeirinha e vou acentuar aqui, fazendo umas manchinhas aqui, ó. E sempre desfocando, ó. Pouquíssima tinta, porque a gente já colocou tinta aqui, a gente já tem uma base bem bacana, toda preenchida direitinho. Por isso que a primeira etapa, ela é importante, que você faz o primeiro processo direitinho, agora fica fácil, porque você vai trabalhar só com uma sujeirinha. Senão, o que que acontece? Você vai colocar tinta, mais camada de tinta, e aí a sua pintura vai ficar grosseira, aquela pintura que fica dura e plastificada, tá? Então, é sujeirinha, ó, mãozinha bem leve, não tem tinta aqui, eu tô trabalhando só com a sujeirinha do pincel. Vou entrar com o musgo aqui pra fazer uma transição, ficou um pouquinho marcado, ó. Pronto. Fiz esse processo, vou limpar o meu pincel e agora eu vou acentuar também as minhas áreas de sombra aqui na parte do meu caroço. Eu entrei com o ciano natural, marrom, e agora eu vou acentuar trazendo um pouquinho do sépia. De novo, nós já pintamos, não precisamos de muita tinta. Então, eu vou usar aqui, ó, cantinho do pincel com um pouquinho do sépia. E aqui embaixo, na área mais escura, eu vou acentuar, ó. Vou trazer aqui um contorno um pouquinho mais marcadinho, com um tom mais escuro, ó. Vou abusar aqui um pouquinho, na verdade, eu vou fazer algumas manchas, né? Porque o caroço também, ele é todo manchadinho. Então, ó, com a pontinha sujeirinha do pincel, eu venho trazendo aqui algumas manchinhas também, para não ficar aquela pintura chapada, né? Mesmo com degradê,
Quando a gente vai fazer uma pintura um pouquinho mais realista, então a gente vai trazendo, ó, com a pontinha do pincel, pouquinha tinta, um tom um pouquinho mais escuro. Tá? E agora? Agora a gente vai trocar o pincel. Eu vou usar o pincel de cerda macias. Por quê? Porque esse pincelzinho aqui, ele vai nos cantinhos. Então, eu vou entrar agora com o verde pântano. E vou entrar aqui, trabalhar bem esse cantinho. Cantinho mais escuro, ó. Pouquinha tinta, é aquele cuidado, carinho, o pincel ele é em pé, tá? Não pressione demais o pincel ele vai bem em pezinho, ó. Tinta para o lado de fora. E eu vou fazendo aqui essa linha, né, um pouquinho mais marcadinha. Diferente de lá atrás, né, da base que a gente deixou ela bem desfocadinha. Ó. E sempre fazendo a transição. Aqui em cima também. E aproveito também para fazer mais algumas manchinhas aqui. Aproveitando aqui, vamos para esse abacate aqui também. Ele tem uma divisão, né? Então, a gente vai puxando aqui, ó. A parte da casca. Ó, prontinho, tá? Nossa casca aqui já tá bem escurinha, mas eu vou pegar aqui um pouquinho desse pântano pra acentuar aqui, ó. Bem no cantinho aqui do nosso caroço também. Não é toda a volta, perceba que eu escureço bem essa parte aqui inferior, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu peguei um pincelzinho menor, tá? Na parte aqui em cima, ó. Pra dar aquele detalhezinho. E aqui também. Ó, pronto, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente já fez todas as áreas de sombra, então, agora a gente vai entrar com a parte de luz. Aqui, onde a gente entrou com kiwi, eu vou voltar com kiwi, ó, vou pôr aqui na minha bandejinha, porém,
eu vou entrar com um pouquinho, ó, vou pegar aqui um pouquinho do amarelo bebê, para conseguir esse tom um pouquinho mais claro. Com o pincelzinho pituá, bem de levinho, ó, em movimentos circulares, isso aqui é a nossa chamada luz seca, né? Eu vou acentuando, ó, bem devagarinho, a área que eu quero um tom um pouco mais claro. Ah, quero um pouquinho mais iluminado, então volto e pego um pouquinho mais aqui, tá? Vou trocar o meu pincel, porque aqui a gente tem a área de maior intensidade de luz. Mas, aqui na nossa área de sombra, a gente também tem a nossa luz refletida, tá? Da luz que bate aqui, ela também bate aqui e volta, ó. Então, eu vou vir aqui com o pincelzinho bem devagarinho e faço essa minha contra a luz aqui. Nossa luz refletida, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, né? Se eu tenho uma área de sombra muito intensa, a luz que bate aqui, ela também vai voltar e vai bater aqui, ó. Então, ilumina um pouquinho, só um pouquinho. E desfoco. Olha lá que o nosso abacate já está ganhando volume, né? Por quê? Porque a gente tem aqui os tons intermediários, os tons mais claros, os tons de sombra mais intensa, mas a gente também tem essa contraluz e a luz refletida, né? Tudo isso faz parte da nossa pintura. Então, bem devagarinho. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o pincel, vou pegar um pincel pequenininho, com siena natural, eu vou iluminar aqui a parte, ó, com um pincelzinho pequenininho, eu vou fazer alguns detalhezinhos aqui, iluminando um pouquinho a parte do talinho aqui do abacate, tá? Com um amarelinho, ó, vou jogar um pouquinho de brilho aqui, ó. Olha lá. Ficou tinta acumulada? Então, a gente volta o pincel um pouquinho e desfoca. Vamos fazer a mesma coisa no caroço. Base seca, pincel limpo e seco. Vou usar aqui o nosso amarelo ou marfim, né? Se você estiver utilizando. E vou iluminar aqui, ó. Venho aqui com movimentos circulares. Pouquinha tinta. Perceba que eu não preencho tudo, né? Eu reforço aqui a área que eu quero uma luz um pouquinho maior, ó. Bem suave, pouquinha tinta. E aqui a mesma coisa, tá? Eu tenho aqui, ó, uma dobra. Vou tirar o excesso. Área de luz, e aqui na minha área de sombra, eu vou ter levemente, ó, uma luz não tão intensa quanto aquela que eu coloquei lá em cima, mas eu tenho também, tá? Limpei o meu pincel, porque agora a gente vai trabalhar a parte de luz aqui na polpa. Então, eu já tenho aqui um tom bem claro. E vou utilizar aqui, então, o branco. Ó, pincelzinho limpo. Vou pegar aqui o branco, mas eu vou misturá-lo ao meu amarelo, fazendo aqui um amarelo mais claro, tá? Não é branco. O branco, branco puro, ele só vai entrar na parte do brilho. E vou acentuar aqui, ó, a área com a nossa luz mais intensa.
Aproveito essa sujeirinha e vou vir aqui também na parte mais intensa aqui do meu abacate. E também aqui do meu caroço, ó. Agora, com o branco puro, eu vou entrar para a nossa parte de brilho. Então, eu vou vir aqui. Com o pincelzinho redondo, vou trabalhar aqui alguns pontinhos. De brilho. Assim também como alguns pontinhos aqui com o meu verde pântano. Ó, eu vou deixando a tinta cair, tá? Vou dando algumas puxadinhas assim, ó. A gente vai deixando realmente a tinta cair. Prontinho. Assim a gente finalizou o nosso abacate. Viu só como pintar abacate pode ser bem fácil se você tiver as técnicas corretas e passo a passo? Então, se você deseja acelerar um pouco mais os seus conhecimentos, não deixe de clicar na descrição do vídeo e conhecer os cursos que nós temos com as inscrições abertas neste momento. E venha fazer parte da minha turma de alunos. Combinado? E espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Lembrando que o risco dessa aula e também de todas as aulas que você encontra gratuitamente aqui no nosso canal, você encontra lá no nosso canal do Telegram. E o link tá na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.